Boa noite a todos que estão participando desse vídeo, dessa pequena apresentação, ou que seja um bom dia, né, quem está observando esse vídeo, aula de apresentação, ou também uma boa tarde para quem na tarde está observando todo esse trabalho a ser feito. Nós hoje, dia 2 de agosto de 2025, nós vamos apresentar e falar um pouquinho desse artigo do capítulo 2, ora questionado, para a gente fazer, né, atividade 4, né, e dessa atividade nós tirou o artigo Educação Matemática, a História da Matemática como a metodologia de ensino e aprendizagem. Como, né, a educação matemática pode ter uma metodologia como sendo a história, porque a história ela remonta aos antepassados, o desenvolvimento e até para o que nós estamos trabalhando hoje no que se diz matemática nos dias atuais. Então a história da matemática ela aborda vários conceitos e, além do mais, ela incentiva o aluno a dar, né, uma maior atenção para que ele possa entender melhor os conceitos da matemática. E nesse artigo vários, né, pesquisadores contribuíram. Viana, né, no ano de 2024, Ferreira em 1998, Boyer no ano de 2010 e temos também Eves no ano de 2011, como tantos outros nesse artigo capítulo 2. Nós vamos falar essencialmente, eu particularmente vou falar da história, porque além das atividades lúdicas que é desenvolvida em sala de aula, nós temos também que os dedos das mãos eram utilizados na contagem em adição e subtração, outros para também contar os rebanhos. Nós vemos principalmente ali na idade dos paleolíticos, né, na idade, sem ser a idade da pedra, sem ser do bronze, do metal, nós vamos ver que na idade do paleolítico, os homens da época, para manter as suas famílias, eles eram caçadores. E às vezes na época não tinha uma forma numérica, uma aritmética correta. E como eles tinham as suas mãos, né, como o dedo nosso, uma mão tem 5 dedos, ele poderia contar 1, 2, 3, 4, 5. E às vezes ele via o rebanho com 2 mãos, aí ele contava 6, 7, 8, 9, 10. Então com essa forma na mão que ele tinha, ele poderia contar, utilizar esses dedos para fomentar a quantidade de animais que ele poderia caçar e abater e virar sustento da sua família. Por exemplo, se ele via somente 2 dedos, né? Somente 2 dedos, vamos colocar aqui, ele poderia presumir que tinha dois animais para caçar e abater. 2 animais. Mas se ele visse 5 animais, ele já presumiria, né, uma mão, ou seja, uma mão teria o quê? Seriam 5 animais que poderia abater. Ou ainda, né, se era só uma mão, e se ele visse uma quantidade de 10 animais, um exemplo, nos litorais nós vemos bastante porco do mato, coati e paca aqui na região do Mato Grosso, como se ele estivesse na idade do Paleolítico, se fosse aqui no Mato Grosso, ele visse duas mãos, ele remeteria ao quê? Ele remeteria a 10 animais que ele poderia abater naquele momento que ele via. Então, se existia uma mão, ou que seja 2 mãos, ou às vezes menos mãos. Por exemplo, aqui eu tenho 2 mãos aqui, que foi colocada aqui na lousa. Se você colocar, por exemplo, ele não tinha nenhuma mão inteira, mas um pouquinho da mão. Se ele visse só um animal, ele ia lembrar que tinha um animal que ele poderia, ele nomearia com o número, né? Com o número 1. E se ele visse 2 animais, ele ia lembrar do segundo dedo. 2, assim ia, 3, 4, 5. Então a matemática ela veio originando, dando forma, né, nos números numéricos. E assim, por exemplo, outros animais com as 2 mãos, ele poderia dar nome ao 6º animal na caça, e vinha assim o 7º, o 8º, o 9º e o 10º. E assim sucessivamente, às vezes, né, ele poderia dar forma também
duas mãos dariam 10 animais, né? Às vezes uso múltiplo de 2 mãos, né? Múltiplos. E assim ele foi cada dia mais a matemática se desenvolvendo e fazendo com que nós remetemos aos estudos iniciais dos homens do antepassado, para que nos dias atuais possamos trabalhar isso em sala de aula, trabalhar com os alunos, e para que também a história da matemática não fique de fora da argumentação em sala de aula. É isso que eu queria passar para todos. Uma boa noite, ou que seja um bom dia, boa tarde. Obrigado pela participação.